Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 27 de março de 2019. Dados digitais: o que é feito com nossas informações na internet quando morremos? Parte 01. Fugir de nossas vidas digitais tornou-se praticamente uma missão impossível. Cada vez mais tecnologias disputam os nossos dados e isso continua mesmo depois de nossa morte. Ninguém gosta de pensar no assunto, mas gerenciar nossas pegadas digitais póstumas está virando algo inevitável. Aumentaram as discussões em fóruns online sobre a morte, o que as pessoas querem que aconteça ao final de suas vidas, conta Mark Talbert, diretor clínico e consultor de medicina paliativa do Velindre NHS Trust, um centro hospitalar de Cardiff, no Reino Unido, especializado em tratamentos de câncer em estágio terminal. Talbert diz que muitos pacientes o questionam sobre a morte e o que acontece com seu legado digital depois dela. Ele se recorda de uma longa conversa que teve com um jovem em estágio terminal atualmente já falecido, que decidiu deixar mensagens e uma dezena de vídeos incríveis para que seus filhos os vissem quando ele já não estivesse mais vivo. Ele deixou instruções para sua mulher. Os filhos ainda não viram os vídeos, mas farão isso no futuro, quando se casarem ou se formarem, porque são mensagens específicas para estes eventos, para que eles saibam que estes dias são importantes. Talbert diz que algumas questões são cada vez mais frequentes. O que acontece com todas aquelas fotos compartilhadas no Facebook ou Instagram? O que fazer com a conta do Twitter? Aonde vão parar as mensagens de WhatsApp? E as músicas favoritas armazenadas na nuvem? O que acontece com os dados de uma conta bancária? Uma caixa de recordações digital. James Norris, de 36 anos, decidiu se preparar para este momento. Deixou pronta uma mensagem de despedida que será publicada na internet e decidiu o que será feito com suas contas em redes sociais. Ele diz ter refletido sobre a morte por muitos anos. Um dia, ele assistiu a um comercial em que o comediante inglês Bob Monclose se passava por um fantasma sobre seu próprio túmulo e alertava sobre o perigo do câncer de próstata, doença que tiraria sua vida em 2004. O anúncio foi veiculado depois da morte de Monclose. Pensei se ele usou a televisão para dizer suas últimas palavras. Agora, com a internet, podemos fazer o mesmo, diz Norris, que teve assim a ideia de criar a DEAD Social em 2012, para administrar legados digitais. Alguns anos mais tarde, em 2015, ele fundou a Associação do Legado Digital, uma organização britânica para dar assistência a profissionais de saúde, pacientes e cuidadores sobre como gerir as redes sociais e outros ativos digitais de pessoas que faleceram ou estão próximas de falecer. Norris compara sua plataforma a uma caixa de recordações digital em que é possível deixar mensagens a serem enviadas para amigos e entes queridos. Ele diz que, a princípio, houve muito ceticismo quanto à ideia. Não havia muito interesse quando lançamos, era algo novo. Mas, agora, as pessoas começaram a falar sobre isso e a planejar o que acontece com sua vida digital. Até governos passaram a tratar dessa questão. Mas por que devemos nos preocupar com isso?
É importante porque nossos bens digitais têm um valor financeiro a ser transmitido para nossos beneficiários ou um valor social e sentimental, como é o caso de fotos e vídeos, diz Gary Hickcroft, presidente do Grupo de Trabalho de Ativos Digitais da Law Society da Inglaterra e do país de Gales, associação que representa advogados e juristas no Reino Unido. Hickcroft diz que passamos hoje muito tempo tentando criar nas redes sociais a melhor versão de nós mesmos. Não deveríamos pensar o mesmo, então, em relação ao nosso legado digital? No entanto, a questão legal de a quem pertencem nossos dados digitais é mais complexa, porque varia de acordo com o país. Na Europa, por exemplo, pertencem ao indivíduo, enquanto empresas como Facebook têm a custódia destes dados, explica Gabriel Voisin, do Departamento de Proteção de Dados da Bard e Bard, escritório de advocacia que assessou a empresa sobre questões tecnológicas. Mas, nos Estados Unidos, as companhias por trás deste serviço são as donas dos dados. Voisin dá o seguinte exemplo: pense em uma carta enviada pelo correio. A empresa de correios não é dona da carta, só tem sua custódia. A carta é sua. O mesmo ocorre com dados pessoais se você vive na Europa. Por isso, é possível pedir a empresas como Facebook, Google, Amazon ou Apple uma cópia de seus dados e mensagens privadas se desejar ou eliminar toda essa informação. Mas não existe na América Latina uma regulamentação semelhante à lei que rege essa questão em toda a Europa. Cada país da região tem suas próprias regras, explica Paula Garralon, a advogada do Bard e Bard. Isso gera uma falta de homogeneidade normativa que faz com que haja países em que o direito à proteção de dados tenha um amplo reconhecimento enquanto, em outros, é inexistente, diz ela, que destaca, porém, que muitas legislações na América Latina se inspiram no sistema europeu. Em termos gerais, os direitos de uma pessoa se extinguem quando ela falece, ainda que a lei tenha levado em conta que familiares, herdeiros ou terceiros possam ter algum direito sobre estes dados, como reconhece a maioria das normas. Em países como Argentina e Uruguai, esse direito pertence aos sucessores naturais da pessoa. E em quase todos os países latino-americanos, a morte supõe a extinção da personalidade, diz Garralon. Mas, no México, o escopo é mais amplo, porque a proteção aos dados pessoais não se extingue, de modo que o direito pode ser exercido por qualquer um que demonstre um interesse legal legítimo. E no Brasil? Renato Pisciblum, professor do curso de Proteção de Dados e Direito Digital do INSPER, explica que o Brasil segue o modelo europeu, em que a titularidade dos dados é do indivíduo. Ele diz que a nova Lei de Proteção de Dados Digitais do Brasil, que entrará em vigor em agosto de 2020, não trata do assunto. Por isso, questões nesta área continuarão a ser regidas pelo Código Civil e regras de privacidade em geral. O Pisciblum afirma que, de acordo com as leis de sucessões, bens digitais que tenham um valor financeiro são transmitidos para os herdeiros da pessoa falecida. Já em relação aos bens que não têm valor financeiro, mas pessoal, como mensagens e correspondências, essa transferência pode não ocorrer automaticamente.
Uma forma de evitar ações judiciais, explica o advogado, é que a pessoa escolha ainda em vida nestas plataformas e serviços um curador do seu acervo digital póstumo, para dar acesso às suas contas a alguém quando ela vier a morrer ou não puder mais fazer a gestão dos seus dados por doença ou senilidade. No México, acaba de ser lançada a primeira plataforma digital para informar amigos e familiares de forma mais rápida e simples sobre a perda de um ente querido. O In-Memory é um serviço gratuito desenvolvido pela empresa de serviços funerários Grupo Gaioso a partir de um sistema criado pela empreendedora francesa Clémentine Piazza em 2016. Trata-se de uma página pela qual é possível compartilhar mensagens de pêsames ou recordações e fotos da pessoa falecida. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o que ocorre ao espírito após a morte, a partir da pergunta 149 do Livro dos Espíritos. 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. 150. A alma conserva sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? 150. Como a alma constata a sua individualidade, se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. 150b. A alma não leva nada deste mundo. Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura para ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. 151. Que pensar de que a opinião de que a alma, após a morte, retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não constitui um todo? Quando está numa assembleia, fazes parte da mesma e, não obstante, conservas a tua individualidade. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes. Se não estiverdes cegos, vereis. E se não estiverdes surdos, ouvireis, pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Comentário de Kardec. Os que pensam que a alma, com a morte, volta ao todo universal, estarão errados, se por isso entendem que ela perde a sua individualidade, como uma gota d'água que caísse do oceano. Estarão certos, entretanto, se entenderem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos de cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem no todo, não teriam senão as qualidades do conjunto, e nada as distinguiria entre si, não teriam inteligência nem qualidades próprias. Entretanto, em todas as comunicações elas revelam a consciência do eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência da sua individualização. Se não houvesse, após a morte, senão o que se chama o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria homogêneo e, então, as comunicações recebidas do mundo invisível seriam todas idênticas. Desde que encontramos seres bons e maus, sábios e ignorantes,
felizes e desgraçados, e desde que usa de todos os caracteres alegres e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que se trata de seres distintos. A individualização ainda se evidencia quando esses seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis, de detalhes pessoais relativos à vida terrena e que podem ser contestados. Ela não pode ser posta em dúvida, quando eles se manifestam por meio de aparições. A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como um artigo de fé, mas o Espiritismo a torna patente, e de certa maneira material. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de março de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec, de Balneário Gaivota.